Para entender a essência da solução que Deus oferece aos homens, nós precisamos também entender a natureza do problema. Muitas vezes falamos do Evangelho como oferecendo perdão de pecados, mas mal entendemos qual é a essência do problema e, por isso, ofusca-se a compreensão do que é a solução. Eu quero te dizer que tudo está relacionado ao assunto da obediência. Começa-se com a desobediência, conserta-se com a obediência. Nos próximos minutos, eu quero demonstrar isso a você por meio das Escrituras Sagradas. Fique comigo e tenho certeza que isso trará uma compreensão maior para que haja uma resposta prática ao Evangelho de Jesus. Estou hoje em Patinga, cidade mineira do Vale do Aço, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Eu quero começar chamando a sua atenção para aquilo que eu classifico de o problema inicial da humanidade, a queda. Romanos capítulo 5, verso 12 diz, portanto, assim como por um só homem, uma clara referência a Adão, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Na teologia nós nos referimos ao pecado de Adão como sendo o pecado original. Isso cria um problema não apenas para o primeiro homem, mas porque ele era uma matriz reprodutora. O problema do primeiro se tornou o problema de todos. Deus o criou para que ele fosse um protótipo, que reproduzisse conforme a imagem de Deus com a qual ele foi criado. Quando Adão pecou, deformou o molde. E ele gera um problema sério, que nós podemos chamar também de um problema de produção em série. A partir do primeiro, toda a humanidade se perdeu. E nós sabemos que essa é a razão pela qual Deus veio intervir. Mas a pergunta é, o que é pecado? A Bíblia diz que o pecado e a morte entraram através do primeiro e foram transmitidos a todos. Mas qual é a definição bíblica de pecado? Em 1 João, no capítulo 3, no verso 4, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Eu quero ler a mesma declaração na versão fácil de ler. 1 João 3,4 diz, todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer à lei. Definição de transgredir, desobedecer. Qual foi o problema inicial? Desobediência. E se não entendermos que o problema inicial é a desobediência, nós também não entenderemos qual é a solução que Deus está oferecendo. Alguém diz com muita propriedade que o primeiro pecado não foi nem a desobediência, foi a incredulidade, naquilo que Deus havia declarado ao ser humano, que o levou à desobediência. De qualquer forma, em termos de ação prática, a incredulidade pode ter sido o primeiro erro interior, mas o primeiro transbordar, o externar de uma ação errada, ele é exatamente a desobediência. Por outro lado, quando olhamos para a solução, Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, no verso 5, no início da sua epístola, e depois também diz em Romanos 16, 26, no final, da obediência da fé. Se tudo começa com uma desobediência fundamentada na incredulidade, todo o conserto, ele se dá pela fé e ele está focado na obediência. Nós precisamos muitas vezes olhar para aquilo que definimos como a macrovisão. A mesma Bíblia que pega um assunto e destrincha em muitos detalhes para que a gente possa entender melhor cada parte que compõe aquele todo. Muitas vezes faz questão de, em declarações curtas e breves, nos fazer enxergar o todo. É muito importante que a gente consiga ter tanto o detalhe do micro, mas para que você entenda melhor o micro, você precisa primeiro entender o macro. O problema inicial é exatamente a desobediência. Nós estamos numa série de 3 mensagens sobre o senhorio de Cristo. Na primeira apresentamos a definição de senhorio, que está relacionada à obediência. Mas para entender que Jesus veio ser Senhor, ter pessoas que obedecem, nós precisamos compreender o que é que Deus esperava do homem desde o início, o que é que ele fez de errado, para então compreender a natureza da solução. Vou me concentrar mais na natureza da solução no próximo episódio, que, por sua vez, será focado exatamente nisso, um entendimento prático de como a obediência pode ser vivida e como Cristo veio nos proporcionar. Mas para que a gente consiga construir a visão toda, vamos focar agora na questão do pecado. Por que junto ao pecado está a morte? Morte na Bíblia não fala de fim de existência, ela tem sempre um conceito de separação. Então, por exemplo, Paulo diz, eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quando ele fala de partir, ele está mostrando para nós que a morte não é o fim de existência. O espírito separa-se do corpo, perde o poder de influência com seus semelhantes na terra. A ideia de separação está presente e não de fim de existência. Porque até o corpo,
que será sepultado, vai se corromper, se decompor, ele será um dia ressuscitado. Então, nem em relação ao corpo, nós podemos definir fim de existência. Agora, em Isaías 59, no verso 2, a Bíblia diz: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Se morte é separação, a essência da separação, ela se origina no pecado, que por sua vez tem como definição a desobediência. Nós não podemos olhar para o assunto de obediência e desobediência como se fosse algo periférico, secundário dentro da temática ou da doutrina cristã, porque ele está relacionado com tudo aquilo que é essencial. Aliás, tempos atrás alguém me questionou: por que é que você fala tanto de santidade? Minha resposta foi exatamente essa. Falei: porque não é assunto periférico ou secundário, não é um tal de opcional da vida cristã, como quando você compra um carro e diz, pode ser que venha com opcional ou não. Em Efésios 1,4, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Isso significa o quê? Qual era a expectativa e o plano de Deus? Porque mesmo que o homem tenha caído, o plano original não mudou. E ativar um processo de redenção para a humanidade significa Deus dizendo: eu vou lutar pelo plano até que ele seja efetivamente vivido de forma plena, de maneira completa. Então precisamos de fato entender: Deus cria Adão conforme a sua imagem e semelhança. Deus é santo e sem pecado. Faz o homem parecido consigo. Com qual finalidade? Havia uma lei na criação. Deus externa isso quando fala de vegetais, quando fala de animais, e não é diferente em relação ao homem. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Então, o que nós entendemos é que Adão, assim como os primeiros animais, era um protótipo, uma matriz reprodutora, e feito à semelhança de Deus para reproduzir de acordo com essa natureza. O problema do pecado é que ele não gera apenas separação de Deus no sentido de comunhão. Ele gerou separação de Deus na similaridade de natureza. O pecado traz morte, o pecado traz deformação, deturpação, e aquele molde do primeiro protótipo foi deformado. É por isso que a gente diz, né, que o problema da humanidade é o nascimento. E a solução que Jesus oferece está relacionada a um novo nascimento. Porque quando nascemos do primeiro protótipo, herdamos dele uma natureza pecaminosa. Salmo 51,5 diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58,3 diz: os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem, proferem mentira. A verdade, cada um de nós já nasceu, né, defeituoso, com defeito de fábrica, um problema de produção em série. E quando Cristo vem, ele não vem apenas para perdoar os pecados do primeiro Adão. A Bíblia o chama de o último Adão. Por que essa comparação é feita? Não é para falar de ações, porque o primeiro falhou. É para falar de propósito. Jesus veio ser e cumprir aquilo que o primeiro Adão nunca cumpriu. Ele entra nesse mundo como o primeiro entrou, santo e sem pecado, reproduzindo a semelhança de Deus. E ele veio produzir seres semelhantes a ele. É por isso que quando olhamos o Novo Testamento, parte da temática principal é que sejamos iguais a Jesus, porque ele veio para reproduzir seres semelhantes a ele. Essa é a declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai fazer a seguinte declaração nos versos 48 e 49. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, Adão, traremos também a imagem do homem celestial. É por isso que o evangelho não pode ser visto apenas quando falamos da solução, com Deus oferecendo perdão de pecados. Deus veio consertar o problema. Deus veio devolver ao homem a possibilidade de viver a obediência. Assunto, como disse, exploraremos melhor no próximo episódio. Mas para que se entenda a solução, tem que se definir qual é a natureza do problema. E ela está relacionada à obediência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, em Efésios 2, de 1 a 3, em algum momento ele diz que nós éramos filhos da desobediência, e ele diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A desobediência está relacionada a um problema de natureza. E uma alegoria extraordinária na Escritura está lá em Jeremias 13, 23, quando Deus, pelo meio do profeta, pergunta, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então Deus diz, se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Deus diz, a razão pela qual o etíope não muda a cor da sua pele, nem o leopardo suas manchas, é porque é um problema de natureza. E Deus está dizendo, a razão pela qual vocês não podem deixar de fazer o mal para passar a fazer o bem, é porque é um problema de natureza. Então, você só vai entender a solução que Jesus apresenta como um novo nascimento, se você entender que o problema inicial
tem a ver com o nascimento segundo a carne. É por isso que agora precisamos nascer de uma nova matriz reprodutora, receber um novo código genético, receber uma nova natureza. Não há evangelho sem a compreensão dessas coisas, né? Não há um evangelho que ignore o cerne do problema. Nós precisamos entender o cerne do problema para que a gente possa compreender também a sua solução. E quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que a solução nos tira daquele rótulo de filhos da desobediência, para colocar em nós um outro rótulo, um outro adjetivo. O apóstolo Pedro nos chama de filhos da obediência. O que se espera agora dos discípulos de Jesus é que o problema da desobediência seja definitivamente resolvido e consertado. E a obediência a Cristo, que é Senhor, que é Quírios, amo, dono, possuidor, governante, dominador das nossas vidas, que a obediência esteja lá, esteja presente. Se nós não começarmos uma construção para entender onde a obediência se encontra no Evangelho, o lugar de importância que tem, talvez esse assunto seguirá sendo relativizado, até com textos sendo citados de fora do contexto, como se isso não fosse possível. Então, que o Senhor nos ajude a ter uma clara compreensão de qual foi o problema inicial, para que a gente entenda também a solução. Se o problema está relacionado à rebeldia do ser humano, que por sua vez foi reproduzida em toda a humanidade, Deus precisa não apenas nos perdoar da culpa e condenação de termos sido rebeldes. Ele precisa oferecer uma solução que mude a natureza e que nos empodere para praticar a obediência. Esse será o assunto do nosso próximo episódio. Cada um deles tem começo, meio e fim, mas se assistidos nessa ordem farão muita diferença. Caso você não tenha assistido o episódio anterior, temos o link dele aí na descrição e eu te encorajo a entender essa visão completa do que é o senhorio de Jesus e da expressão da obediência na prática da vida cristã. Deus te abençoe, que o Senhor lhe conceda a graça para compreender e corresponder à sua palavra em nome de Jesus.